Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Estamos aqui, nessa manhã de terça-feira, 31 de março, de 2026, hoje o último dia, do mês de março. Agradecemos a Deus, por este mês abençoado, agradecemos a Deus por tudo que Ele nos proporcionou até este exato momento e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos protegeu o Senhor, até aqui nos guardou o Senhor. Até aqui o Senhor tem se manifestado a sua glória, a sua graça, a sua unção, e isso se cumpre, a palavra que diz, que Ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Então somos gratos a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele irá fazer. O nosso Deus, Ele é majestoso, Ele é poderoso, Ele é criador e mantenedor de todas as coisas, é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quem nos deu a vida, quem nos dá a vitória, que nos sustenta, que nos mantém de pé, é o Deus vivo. Aleluias, agradecemos, a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Deus tem feito em nossas vidas, E eu quero deixar para a nossa meditação nessa manhã de terça-feira, Evangelho de João, capítulo 14, onde eu estava aqui meditando, e o Senhor me deu aqui uma palavra e eu vou compartilhar com a igreja do Senhor na face da terra. O capítulo 13 da palavra de Deus, aqui está a Bíblia Sagrada, o livro que permanece para todo sempre, o livro da verdade, a palavra de Deus, ela é a pura verdade, o poder de Deus se manifesta, nas nossas vidas, trazendo vida, trazendo verdade, trazendo pureza, trazendo libertação, ou seja, a palavra de Deus, ela é completa e ela é pura, verdadeira e eficaz e diz, que ela penetra na divisão da alma. Qual o ser humano que sabe onde está a divisão da alma e do espírito? E aí a palavra, ela vai. Aonde o homem não consegue ir, aonde o que o homem não consegue fazer, essa palavra aqui, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela consegue discernir, a separação entre as juntas, medulas, alma, espírito, ou seja, a palavra de Deus é maravilhosa, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Como é bom, irmãos, amanhecermos na graça, amanhecermos na unção, amanhecermos alimentando da palavra de Deus e do poder de Deus. E aqui o Evangelho de João, capítulo 13, o contexto nos diz assim, eu vou ler apenas alguns versículos, nos diz assim: Jesus lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus e que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Aleluia. Levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou-se água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por este dia, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pelo teu infinito amor, te agradecemos pela tua fidelidade, te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos amou de uma forma maravilhosa, que deu o seu Filho para dar a vida por nós, derramar o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Senhor, muito obrigado.
Senhor, muito obrigado por este dia. Muito obrigado, Deus, por nos dar a oportunidade de vivermos mais esse dia, para podermos falar do teu amor, da tua grandeza, para podermos glorificar a ti, exaltar o teu nome na beleza da tua santidade. Pai querido, retira de nós tudo aquilo que não te agrada. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Retira, Senhor, Espírito Santo, de nós toda a impureza da nossa mente, do nosso coração. Meu Deus, meu Pai, a tua palavra diz que vós já estáis limpo pela palavra, e a palavra que vos tenho falado é esta, palavra de vida, palavra de vitória, e nós estamos aqui, Senhor, gozando deste momento, lendo a tua palavra, meditando na tua palavra. E o Senhor disse também em Salmos, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Senhor, nos ajuda, Senhor Deus, a ler a tua palavra, a meditar, a guardar a tua palavra em nosso coração. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tira, Senhor, toda a impureza, tira toda a imundícia, tira, Senhor, a fragilidade e nos fortalece e nos dá, Senhor, condição para prosseguirmos, ó Deus, glorificando e exaltamos o teu nome na beleza da tua santidade. Senhor, é o que nós te pedimos nesta manhã, e nesta manhã já te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, aqui nós estamos, com a palavra de Deus aberta. Lemos aqui, uma parte que são 38 versículos, falando aí, sobre a partida de Jesus, sobre a traição que iria acontecer com ele antes dele ser crucificado. E antes dele ser crucificado, irmãos, Jesus, ele demonstrou para aqueles discípulos, um ato maravilhoso, o ato de amor, porque Jesus, ele é o próprio amor. Jesus, ele veio na condição, de pecador para nos mostrar, para levar os nossos pecados. Ele nos purificou, o sangue dele nos purificou, o sangue dele nos limpou e nos limpa a todo momento e a todo instante, porque foi um sangue derramado na cruz do Calvário. Foi um sangue, irmãos, que foi derramado inocentemente. Ele se fez pecador por nós, ele se fez enfermo por nós, e esse foi um ato de amor profundo de Deus para com a humanidade. E aqui nós vemos que Jesus, ele já sabia que estava chegando a hora dele sair deste mundo e dele voltar para o Pai. E ele, num ato de amor, ele reuniu ali os seus discípulos à volta daquela mesa. E acabado aquele momento ali onde todos estavam reunidos, todos estavam ali, aprendendo com Jesus, ouvindo de Jesus, eles cearam com Jesus, e aqui nós vemos o versículo 12, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Era um momento, irmãos, deles estarem ali, com o coração voltado. Era o momento deles estar ali se arrependendo, reconhecendo, a grandeza de Deus, o amor de Deus, aprendendo com Jesus. Eles tiveram o privilégio de sentar na mesa com Jesus. E olha o que aconteceu com Judas, depois dele se alimentar, depois dele cear. Ele entrou nele o espírito imundo, entrou nele o próprio diabo, colocando nele, ódio, colocando nele o espírito de traição. Olha só, irmãos, a profundidade desta palavra. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas. Ou seja, teve algo na vida dele que deu a oportunidade de um inimigo entrar na vida dele e se andar com ele. E roubar o mais precioso, que é a vida, que é a alma, que é a salvação eterna, que é estar com Cristo Jesus. Foi tirado dele ali naquele momento da ceia. Era um momento onde que ele teria que se aproximar mais, que ele teria, que reconhecer a grandeza de Deus, alimentar-se daquele momento, aproveitar-se aquela maravilha que era estar com Jesus, aquele ensinamento. E ele deixou escapar. E não é diferente nos dias em que nós vivemos. Quantas pessoas têm a oportunidade de estar na mesa com o Pai, de estar alimentando da palavra, de estar se purificando, de estar se libertando, de estar reconhecendo que é pecador. Judas, ele teve, a oportunidade. Jesus deu a ele todas as oportunidades para ele não perder a salvação. Louvado seja o nome do Senhor, filho de Simão que o traísse. Então, teve brechas, ele deu oportunidade para que Satanás entrasse na vida dele.
Irmãos, vamos orar, vamos meditar na palavra de Deus, vamos ler, vamos consagrar a nossa vida, vamos fechar as brechas, vamos fechar, né, as frestas que ficam. Porque Satanás ele fica rondando de um lado para outro, procurando a quem possa tragar. E Judas aqui, ele deu essa oportunidade para que Satanás entrasse na vida dele e traísse Jesus. Oh, meu Deus, quanta oportunidade ele teve e quanta oportunidade a humanidade está tendo, irmãos. Aquele dia, os discípulos estavam, né, sentados com Jesus à mesa. Eles estavam sentados com ele à mesa. Ele ainda não havia morrido, ele ainda não havia ressuscitado, ele ainda não havia passado pela morte de cruz. Ele ainda não havia sido, né, ele ainda não teria sido enterrado naquele sepulcro. Mas ele já estava vivendo aqueles últimos momentos e ele estava dando a oportunidade a todos os discípulos de reconhecer a fragilidade, de reconhecer o amor dele, de reconhecer que algo estava faltando, que algo precisava ser preenchido. E aqui Jesus disse, né? Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Aleluia! A consciência que Jesus tinha de todas as coisas estava nas mãos dele. E que as havia, e levantou-se da ceia, Jesus sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Então ele sabia tudo o que estava acontecendo, ele conhecia o coração de Judas, ele conhecia o coração de Pedro, ele conhecia o coração de todos que estavam ali sentados à mesa com eles. E ele conhece, irmão, o nosso coração. Ele conhece todos quantos estão na sua presença. Ele conhece todos que estão com sinceridade. Ele conhece todos aqueles que querem, né, se limpar, se purificar. Nós temos, irmãos, essa oportunidade. Deus está nos dando essa oportunidade de nos purificar, de nos limpar, de nos libertar, de nos chegarmos mais perto de Deus. E Jesus, conhecendo ali o coração de todos eles, conhecendo, né, que Judas já estava possuído pelo inimigo. Ele já sabia que Judas iria traí-lo, mas Jesus deu mais uma oportunidade antes dele se separar, porque seria a última reunião de Jesus com seus discípulos na face da terra. Porque a partir daquele momento, né, Jesus já estaria sendo atraído. Então Jesus, irmãos, ele é oportunidade. Ele não nos lança fora. Nós é que nos lançamos fora da sua presença. Nós é que saímos fora da sua presença. Nós é que desobedecemos seus mandamentos. A decisão, irmãos, ela parte de nós. Nós temos que reconhecer aonde nós estamos errando. Nós temos que reconhecer que Deus, ele é perdoador. E nós temos que reconhecer que nós estamos tendo oportunidade. Hoje Deus está dando oportunidade. Esse momento é um momento de oportunidade, de pedirmos perdão, de nos achegarmos mais a Deus. E Jesus, ele conhece o meu pensamento, Jesus conhece a minha história, Jesus conhece o meu sentimento. Eu não conheço a tua história, eu não conheço o seu sentimento. De repente você está com um sorriso, mas por dentro você está chorando. De repente você está com um sorriso, mas por dentro você está sofrendo. Quem sabe você está com um sorriso, mas você está fragilizado espiritualmente. Tem algo que está te corroendo, tem algo que está te consumindo. E o nosso Deus, ele conhece, Jesus, ele conhece. Então Jesus, ele conhece a história de cada ser humano na face da terra e muito mais quando nós nos aproximamos dele, quando nós nos decidimos jogar aos seus pés, confessar a ele os nossos pecados, confessar a ele as nossas fragilidades. Então ele entra agindo a nosso favor, ele entra nos acobertando, ele entra nos purificando, ele entra nos levantando, nos fortalecendo, ele entra perdoando os nossos pecados, porque Jesus, ele perdoa os pecados e dele não se lembra mais. Mas Judas, ele rejeitou de todas as formas. Judas rejeitou de todas as formas. E tem pessoas que estão rejeitando. Mas vai haver um momento, irmãos, que não vai ter mais oportunidade. A oportunidade agora, o momento é agora. A palavra está sendo pregada, o Espírito Santo de Deus está sobre a face da terra. O Espírito Santo de Deus está conduzindo a igreja. O Espírito Santo de Deus está orientando os servos e servas do Senhor. O Espírito Santo de Deus está dando a palavra, está ministrando a palavra. O Espírito Santo de Deus está confrontando com os nossos erros, com as nossas fragilidades. Nós vemos aqui que Judas, ele foi confrontado, mas ele preferiu sair dali.
Ele não quis permanecer ali. Ou seja, o inimigo tirou ele da presença de Deus. O inimigo tirou ele da presença do Senhor Jesus. O inimigo tirou ele da mesa. A mesa da sinceridade, a mesa do perdão, a mesa da reconciliação, a mesa do renovo. Nós vamos ver mais para frente que quando Jesus deu para eles aquele bocado de pão, Jesus estava alimentando a eles, Jesus estava dizendo, né, que ele estava ali para perdoar. Jesus estava dizendo ali que ele estava ali, que ele era um amor puro. Ele estava dizendo para eles ali que aquilo ali seria, né, a última oportunidade. Quem sabe você está vivendo os últimos momentos da sua vida. Quem sabe você já ouviu algo, né, que te tirou a esperança, que te tirou as forças. Mas o Senhor está aí pertinho de você. Ele está perto de nós porque Ele disse, eis que estou convosco todos os dias. Não deixe a sua esperança morrer, não deixe a sua fé morrer, não deixe a sua fé abalar por coisa alguma, por alguma situação, por algum problema, por alguma palavra que foi dita, por alguma revelação que foi dada. A revelação que eu digo, né, algo que vem da parte da saúde, algo que vem da parte da família, algo que você não sabia e agora você ficou sabendo, te entristeceu. Algo que você não sabia, agora você ficou sabendo e você murmurou. Glória a Deus, aleluia. O nosso Deus, Ele é poderoso para nos perdoar os pecados e deles não se lembrar mais. Então nós vemos aqui que Jesus deu para todos que estavam à mesa oportunidade. E aqui Jesus reconhecendo ali, né, que eles estavam ali, mas eles estavam dispersos. Eles estavam ali vivendo como se fosse um momento comum, uma festa, né, comum, uma ceia comum. E não era, irmãos. Era um momento, né, de reconhecimento, era um momento de partida, era um momento de separação, onde Jesus já não estaria com eles mais fisicamente. E no mundo espiritual, irmão, vai haver esse momento da separação. Vai haver o momento da separação. Aquele que estiver com Cristo Jesus vai estar com Ele para sempre. Aquele que confessa Jesus como Salvador permanece na sua presença, permanece na sua palavra, permanece, né, fazendo a sua vontade, vai estar com Ele assentado na mesa. Aqui eles estavam na mesa, mas eles não deram importância a essa mesa. Eles não deram importância a essas palavras. As palavras de Jesus, eles não deram importância, né? Tudo aquilo que Jesus estava falando, tudo aquilo que Jesus estava ensinando, e não é diferente nos nossos dias. Ensinamentos da palavra de Deus está aí, a palavra está sendo pregada, ensinamento está sendo falado, né? Está anunciando-se a volta de Jesus e a mesa está posta, a mesa é a palavra. A mesa, né, é a palavra de Deus, é a unção do Senhor Espírito Santo. E muitos não têm dado oportunidade, muitos não têm dado crédito, muitos têm brincado com a salvação, e salvação não é para se brincar. Judas brincou e nós vemos o fim que ele teve. Judas desprezou e nós vemos o fim que ele teve. Não despreze o poder de Deus. Não brinque com a palavra de Deus, não brinque com o Espírito Santo de Deus, não brinque com a verdade. Porque Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, que Ele é a verdade. Não brinque com a verdade, não brinque com a justiça. Não brinca com o caminho, não brinque com Jesus, não brinque de ser crente, não brinque de ser cristão. Nós vemos aqui que Judas, ele fez tudo isso, ele desprezou, ele brincou, ele não reconheceu. Ele saiu da mesa. Não saia da presença do Senhor, não saia do caminho do Senhor, não saia dos ensinamentos do Senhor, porque terá morte separada. Vai haver separação. Aquele que sair da mesa, aquele que sair da presença do Senhor, vai ter um fim triste, vai ter um fim trágico. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus, porque nós vemos aqui que Judas, ele teve um fim trágico, porque ele saiu da mesa, ele saiu da presença, ele desprezou tudo aquilo que foi ensinado para ele, tudo aquilo que foi ministrado para ele. E ele teve, irmãos, todas as oportunidades. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus deu para ele a oportunidade de trabalhar com algo. Trabalhar com algo. Ele era tesoureiro. E Satanás viu nele ali a fragilidade naquela profissão.
Satanás, irmãos, ele está de olho na fragilidade. É na fragilidade que ele entra, é na fragilidade que ele trabalha. Então vamos pedir ao Senhor Espírito Santo que nos fortalece, que tire essa fragilidade de nós, aonde nós somos falhos, onde nós temos falhado, onde nós temos sido frágeis, que o Senhor venha nos fortalecer, para que nós não venhamos cair, né, no laço do inimigo de nossas almas. Judas, ele caiu no laço. Judas, ele deixou-se, né, deixou-se ali naquele momento. Glória a Deus, aleluia. Ele deixou-se levar por aquela situação, por aquela profissão. E muitas pessoas, irmãos, eles são levados por isso. O dinheiro atrai, o dinheiro traz cobiça. Entrou na vida de Judas o espírito da cobiça. O espírito do olho grande, do olho gordo. Porque por 30 moedas ele vendeu Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tenha de misericórdia de nós. Vamos orar para que esses espíritos, né, sejam lançados fora da nossa vida, da nossa história e outros mais. Aquilo que queira contaminar a nossa alma, aquilo que pode trazer contaminação para a nossa vida, aquilo que pode nos separar de Deus, aquilo que pode nos tirar da presença de Deus, nós temos a oportunidade de orar a Deus, e a palavra de Deus diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui Jesus reconhecendo ali aquele momento, reconhecendo a vida de cada um, o pensamento de cada um, aqui diz, né, depois deitou-se, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu-se. Ninguém entendeu, né, aquela maneira de agir do Senhor Jesus, aquele ato ali. Ninguém estava entendendo o que estava acontecendo. E aí o versículo 5 diz, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha que com estava cingido. Então ali eles começaram a entender que aquela toalha que estava envolta nele era para secar os pés. E ali Jesus começou, né, a lavar os pés. E esse lavar os pés aqui, irmãos, significa, né, tirar a impureza, tirar a sujeira, tirar a maldade, tirar a impiedade. Nós precisamos todos os dias, irmão, estar lavando, né, os nossos pés, lavando a nossa vida, lavando a nossa mente. Aqui Jesus lavou os pés. Aleluia. Mas na cruz do Calvário foi derramado o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui Jesus começou a mostrar para eles a mansidão. Jesus começou a mostrar para eles o amor puro, verdadeiro. Porque esse ato aqui, irmãos, era os discípulos que deveriam estar fazendo com Jesus. Aleluia. Era eles que deveriam estar fazendo, mas Jesus mostrou para eles. Jesus estava ali ensinando, mostrando para ele o amor. Estava mostrando ali ato de perdão, porque Jesus viu nele falhas. Jesus vê em nós falhas, irmão. Todos os dias Jesus vê em nós falhas, por isso ele nos dá a condição de pedirmos perdão. Por isso ele nos dá a condição de entrarmos nos átrios dele, reconhecendo que ele é poderoso, que ele é grande, que ele é fiel, que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está bem vivo no nosso meio. E ele mostrou que para eles, né, espírito de mansidão. Nós devemos ser mansos, devemos ser humildes, devemos ter amor. Amor por nós, amor pelo nosso próprio irmão, pelo próximo. Aleluia. E aqui eu com uma toalha, né, com que estava, aproximou-se, pois, e aí Simão Pedro, ele muito curioso, ele começou, né, ele aproximou-se de Jesus e falou com Jesus, Senhor, tu lava-me os pés a mim? E aí ele retrucou aquele ato, ele retrucou aquele momento. Quantas pessoas, irmão, retruncam a palavra de Deus? Quantas pessoas, irmãos, retruncam aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado, tem mostrado, tem orientado? Questiona. Pedro aqui estava questionando. Mas Jesus com um ato de tranquilidade, com palavras doces, porque Jesus até para repreender, a palavra dele saía com suavidade. E aqui disse, né, respondeu-lhe Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora. Pedro não estava entendendo nada daquilo que estava acontecendo. E assim, irmãos, são muitas pessoas, são muitos crentes, são muitos cristãos que não estão entendendo que Jesus está voltando.
Não está entendendo que Jesus está à porta. Não está entendendo que precisa se purificar, que precisa se libertar, que precisa largar as coisas deste mundo. As coisas que nos afastam de Deus, as coisas que nos tiram da presença de Deus. Aqui foi algo que tirou Judas da presença de Deus e levou ele para a condenação eterna. E Deus está nos dando essa oportunidade, irmãos, de reconhecermos, de nos aproximarmos mais de Deus. Então aqui eles não estavam entendendo, eles não estavam reconhecendo. E Pedro, né, questionou. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus disse, né? O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Então haveria um momento em que Pedro ficaria sabendo o que significava aquilo. O que significava aquele momento tão importante. O que significava, né, aquela situação ali tão importante. O que significava a ceia. O que significava, né, aquele momento de comunhão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí no versículo 8 Pedro disse, né, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Olha Pedro rejeitando. Olha Pedro rejeitando. Irmãos, tem muitas pessoas rejeitando a palavra de Deus. Tem muitas pessoas rejeitando o Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas rejeitando a instrução do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aqui ele estava rejeitando. E aí Jesus disse para ele, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Olha só. E aí Jesus, né, deu aquela palavra que esclareceu, que impulsionou. Aquela palavra veio e impulsionou. E essa palavra, irmãos, ela está vindo para impulsionar as nossas vidas. Ela tá vindo para abrir a nossa visão espiritual. Ela veio para abrir a nossa visão espiritual, para a nossa audição, para abrir o nosso entendimento, o nosso saber das coisas que vêm do alto. Pedro aqui nesse momento ele não estava entendendo, mas aí Jesus deu para ele esta palavra. Aquele que eu não lavar os pés não tem parte comigo. Ou seja, aquele que eu não lavar os pés não tem perdão dos pecados, não tem a vida purificada. Aquele que eu não lavar os pés não vai ter esta comunhão, não tem comunhão comigo. Foi isso que Jesus disse. Não tem parte comigo, não vai sentar comigo à mesa. Aleluia. E disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a minha cabeça. Então, neste momento, houve aquele impacto e a visão de Pedro, né, o entendimento de Pedro foi aberto. E ele falou, não, Senhor, não só os pés, mas também a cabeça, também as mãos. Ou seja, ele reconheceu que somente com Jesus, somente Jesus poderia fazer algo na vida dele, somente Jesus poderia mudar a história dele e somente Jesus pode mudar a minha e a tua história. Mas para isso nós temos que fazer parte da mesa do Senhor, por isso nós temos que chamar Jesus para fazer parte da nossa história. E aqui ele disse, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, todo o nosso corpo, irmão, precisa ser transformado, todo o nosso corpo precisa ser mudado. E quem muda a nossa história, quem muda o nosso corpo, quem muda a nossa vida é a palavra de Deus através da inspiração do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é quem nos convence. E Pedro aqui foi convencido pela palavra de Jesus. Aleluia. E a palavra de Jesus é viva e é eficaz. A palavra de Jesus liberta, transforma. Glória a Deus. E aqui ele recebeu. Então, naquele momento que ele entendeu, ele recebeu aquela palavra e ele trouxe Jesus para perto dele. Irmãos, é momento de nós nos aproximarmos mais de Jesus. É momento de nós, né, trazermos Jesus para a nossa história, trazermos Jesus para a nossa vida, trazermos Jesus para o nosso casamento, trazermos Jesus para o nosso ministério. É momento de nós nos relacionarmos mais, nos aprofundarmos mais nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Aleluia. Então, não somente as mãos, não somente os pés, mas também a cabeça. Aleluia, a nossa cabeça, irmão, precisa estar voltada para os ensinamentos de Deus. A nossa mente, ela precisa se encher da palavra de Deus, se encher dos ensinamentos de Deus e guardar no nosso coração. E aí disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar, ou seja, aquele que está limpo não precisava, mas todo aquele que estava ali precisava ser limpo, irmão. E nós precisamos ser limpos, nós precisamos ser purificados a cada dia, a cada momento, até a volta de Jesus nós precisamos nos limpar, nós precisamos nos purificar, nós precisamos nos aproximar mais de Deus. E aqui ele disse, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós já estáis limpo, mas nem todos. Jesus reconhecia ali a vida de Judas. Ele, mais uma vez, ele deu oportunidade a Judas.
Mais uma vez ele deu oportunidade a Judas, mas Judas rejeitou de todas as formas, Judas rejeitou de todas as maneiras. Ele estava ali para perdoar, ele estava ali para perdoar, estava ali para limpar, ele estava ali para resgatar. Jesus veio para resgatar a nossa alma das garras de Satanás. Mas Judas, ele não quis. Judas, ele tomou a péssima decisão de sair da mesa, de sair fora da presença do Senhor. E que você não venha tomar essa péssima decisão, que você venha tomar a melhor decisão da sua vida. E a melhor decisão, irmãos, é estar com Jesus. E a melhor decisão é termos a certeza que a nossa alma terá um destino eterno com Jesus Cristo para toda a eternidade. Aleluia. E aqui Jesus disse, né? Ora, vós já estáis limpo, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estáis limpos. Então Jesus conhece cada coração. Jesus conhece cada ato. Mesmo que você tenha feito algo dentro da sua casa, lá dentro daquele escritório com a porta fechada. Quem sabe você dentro da sua mente, do seu coração, você tem maquinado coisas que desagradam a Deus, coisas que vai levar a tua alma para o inferno, coisas que vai te afastar de Deus. O Senhor Jesus, ele conhece, o Senhor Jesus está te vendo. O Senhor Jesus está te vendo a hora que você está tomando seu banho. O Senhor Jesus está te vendo quando você está sentado no banco da igreja e a palavra está sendo ministrada e você está rejeitando. Quando o louvor está sendo cantado e você está desprezando. O Senhor Jesus, ele é conhecedor. E ele está dando a oportunidade de nós nos limparmos, nos purificarmos. Não só os pés. Pedro reconheceu que não só os pés dele estava sujo, mas todo o corpo dele precisava ser limpo. Não só os pés, Senhor, mas também todo o corpo. Aleluia, ele reconheceu que para ter parte com o Senhor Jesus, ele precisava deste momento, ele precisava daquele momento, ele precisava viver aquilo que Jesus estava proporcionando para ele. E nós temos que reconhecer que tudo que está sendo colocado à mesa faz parte da nossa comunhão, faz parte do nosso relacionamento com Deus. E aqui Jesus disse, né, nem todos estáis limpos, e esta palavra é para os nossos dias. Nem todo estáis limpo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos nos aproximar mais de Deus. Vamos buscar esta comunhão. Não vamos sair da mesa, não vamos sair da presença, não vamos sair da unção. Mas vamos nos aproximar mais e mais, porque a volta de Jesus está aí, bem próximo, e ele vai buscar a sua igreja. E aqui diz o 12, né? Então depois lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhe, entendeis o que vos tenho feito? Então Jesus agora ele se posicionou novamente à mesa. Olha só, irmã, quantas oportunidades Judas teve. Quantas oportunidades Judas teve e ele negou todas. Ele recusou todas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus acabou aquele ato maravilhoso, aquele ensinamento maravilhoso e ele assentou-se à mesa outra vez. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele perguntou para eles, entendeis o que vos tenho feito? Glória a Deus. Será que a igreja do Senhor tem entendido os mistérios de Deus através da ministração da palavra? Tem entendido o poder de Deus? Tem entendido por que Jesus foi na cruz do Calvário? Tem entendido por que Jesus foi ao sepulcro, mas ao terceiro dia ressuscitou? O sepulcro não deteve, a cruz ele não ficou pregado. O sangue foi derramado, o Espírito Santo foi rogado por ele. Muitos têm entendido e têm desprezado. Porque Satanás, a intenção dele é cegar o entendimento. E Judas aqui teve o seu entendimento todo cegado. Ele foi cegado de uma maneira terrível, que ele negou Jesus, ele vendeu Jesus. Mas, irmãos, essa palavra veio para nos despertar neste dia. Aonde quer que essa palavra chegar, seja de dia, seja de noite, abrace ela de todo o coração, abrace Jesus. Convida Jesus, deixa ele limpar a tua vida, deixa ele limpar a tua mente, deixa ele limpar a tua história. Aleluia. Deixa o sangue dele correr por sobre a tua vida, por sobre a tua cabeça. Deixa a unção do Espírito Santo de Deus penetrar. A unção que renova, a unção que restaura. O sangue que nos purifica de todo pecado. E esse sangue, irmãos,
escreveu o nosso nome no livro da vida. O nosso nome está escrito, todo aquele que aceitar Jesus, receber Jesus, confessar Jesus como Salvador, tem o nome escrito no livro da vida, e não é com uma caneta comum, é com o sangue de Jesus Cristo. Aleluia! O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, o sangue da nova aliança, o sangue da purificação, o sangue, né, irmãos, que foi ali inocentemente derramado, mas era necessário. Ele se fez enfermo por nós, ele se fez pecador por nós. E hoje ele está vivo no nosso meio. Aonde nós chamarmos por ele, ele se faz presente, porque sua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no seu nome, aí o Senhor se faz presente. E eu deixo aqui essa palavra maravilhosa, que você possa meditar no Evangelho de João, capítulo 14. Aí lá no versículo 21 você vai ver, né, o traidor sendo indicado. Ele foi indicado. Nada foi feito oculto. Nada estava oculto diante os olhos do Senhor Jesus. E eu te digo, nada está oculto diante de Deus na nossa vida, na nossa história. Onde quer que nós estejamos, Deus está contemplando, Jesus está conosco, o Espírito Santo está nos contemplando. Nada que nós temos feito sobre a face da terra está oculto, está às escondidas. Nada que eu e você fizer está escondido diante dos olhos do Todo-Poderoso. Aleluia. Então é momento de arrependimento, é momento de confissão. A palavra de Deus diz, né, que aquele que confessar com a boca e crer no coração que Jesus Cristo é o Salvador, esse será salvo. A sua palavra diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No dia da angústia, no dia da adversidade, no dia da aflição, no momento de bonança, todos que invocar o nome do Senhor será salvo. E essa salvação é para toda a eternidade. Jesus veio para salvar o perdido e pobre pecador. E aqui no versículo 21, nós vamos ver a traição. Nós vamos ver no versículo 31, Jesus falando do amor. Então, irmão, Jesus, ele é completo. A palavra de Deus, ela é completa. E fica aqui essa palavra que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus complete em cada coração. E vamos orar ao Pai nesta manhã. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos por esta palavra. Te louvamos pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que tem conduzido a nossa vida, tem conduzido a nossa história. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos conhece, ó Pai. Assim como o Senhor conhecia, Senhor, a vida de cada discípulo que estava com ele à mesa. O Senhor conhecia a história de cada um, o pensamento de cada um, a necessidade de cada um, a fragilidade de cada um deles. Assim não é diferente para conosco. O Senhor conhece a nossa história. Senhor, nós que estamos fracos, ó Deus, aqueles que estão fracos, o Senhor venha fortalecer. Senhor, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Senhor, nos ajuda, Senhor, a aproximar mais de Ti. Nos ajuda, ó Pai, a estar, Senhor, contigo, a sentar à mesa contigo, a viver na mesa contigo. Nos ajuda, ó Deus, a nos aproximar mais de Ti. Nos ajuda, ó Deus, a aproveitar cada oportunidade, cada momento, cada instante na Tua presença. Meu Deus, que nós não venhamos rejeitar, Senhor, a palavra de vida, a palavra de vitória. Pedro falou no momento, só Tu tens a palavra de vida. Para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos sem a Tua presença, sem o Teu amor, sem a Tua grandeza, sem o Teu Espírito Santo? Pois é o Senhor que vai nos conduzir às mansões celestiais, é o Senhor que vai nos apresentar ao Pai. Como nós vamos fazer sem Ti? Nos ajuda, ó Pai, a viver contigo. Nos ajuda, ó Deus, a reconhecer, meu Deus, a nossa fragilidade, os nossos pecados e, Senhor Deus, e pedir perdão por cada um deles, ó Pai. Tenha de misericórdia de nós, tenha de misericórdia da Tua igreja, tenha de misericórdia dos Teus servos. Senhor, renova, restaura, fortalece, cuida, meu Deus, da nossa vida, cuida, Senhor, da nossa história, cuida, meu Deus, dos nossos pensamentos, e aonde há rejeição, ó Pai, que haja aceitação da Tua palavra, pois é palavra de vida, é palavra de vitória. Aonde há, Senhor, meu Deus, falta de compromisso, que, Senhor, que possa, meu Deus, a partir deste momento, Senhor, haver compromisso com a Tua palavra, compromisso com o Teu Espírito Santo, compromisso com a verdade. Pois no próprio Evangelho de João, capítulo 14, o Senhor Jesus diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não, nos ajuda, ó Pai, a não desviar deste caminho, a não desviar desta verdade, a não sair desta vida. Pois o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Esta vida aqui na terra, ó Pai, o Senhor está cuidando dela, mas vai haver, Senhor, uma vida na eternidade com Cristo Jesus. E para isso nós precisamos, Senhor, negar nós mesmos, negar a nossa carne, negar, Senhor, meu Pai, tudo aquilo que nos afasta de Ti.
Senhor, é assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos. Purifica, Senhor, nos de todo o pecado. Senhor, tira, Senhor, de nós toda a injustiça. Nos ajuda, ó Deus, a nos aproximar mais de Ti. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos proporcionar. E se não nos proporcionarmos, um dia nos encontraremos nas mansões celestiais, onde a igreja do Senhor estará reunida, aquele que perseverar até o fim, aquele que manter a fé até o fim, né? A palavra de Deus diz, aquele que permanecer fiel até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então lembre-se que tem a coroa preparada para você, tem algo precioso preparado para você, tem uma cidade preciosa, maravilhosa, preparada para aqueles que permanecer. Vamos permanecer fiel. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a permanecer, nos ajude a andar para frente, caminhar para frente, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, sem olhar para trás, mas olhar para a frente, porque o nosso alvo está na frente. O nosso alvo é encontrar com Jesus. O nosso alvo é subir com Jesus. Amém? Fique na paz, fique na graça e até uma outra oportunidade.